Queridos, graça e paz do Senhor Jesus para com todos. Que Deus em Cristo nos abençoe neste dia maravilhoso que está começando. Amados, gostaria de meditar nesta manhã. Eu estava lendo a Bíblia nesta manhã depois da oração e Deus me falou algo comigo num texto da Bíblia que eu estava lendo. Eu gostaria de meditar com vocês sobre esta palavra. No Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, do capítulo 8 e do verso 35. Diz-nos assim: então saiu o povo para ver o que se passara. E foram ter com Jesus. De fato acharam um homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo das circunvizinhanças dos Gerazenos rogou-lhes que se retirassem deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando-os de novo o barco, voltou. O homem de quem tinha saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta. Olha só o que Jesus disse: volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por fora, por toda a cidade, todas as coisas que Jesus tinha feito. Louvado seja Deus. Queridos, aqui tem algo interessante que está acontecendo muito nos dias de hoje. A Bíblia diz que este homem endemoniado, que andava pelas ruas, completamente endemoniado, todo mundo tinha medo dele, vem Jesus e liberta este cidadão. E todos agora na cidade viam ele agora em perfeito estado, em perfeito juízo, consciência tranquila, sabia do que queria, do que fazia e aonde estava, ou seja, estava no seu juízo perfeito, porque Jesus o havia libertado. E depois Jesus toma o barco para seguir com os discípulos e diz: mestre, deixa eu ir contigo, também quero ser um dos seus discípulos. Porque Jesus estava no barco com os discípulos, Jesus estava preparando os seus discípulos, treinando eles todos os dias, para que quando ele fosse, os discípulos assumissem esta responsabilidade da pregação do Evangelho. Mas esse endemoniado, depois de liberto, queria ter com eles, queria também estar com Jesus, queria ir com eles. Jesus disse: não, volte para a tua casa e conte aos teus o que Deus fez por ti. Amados, aqui tem algo interessante. Hoje tem gente inventando testemunho para se passar por obreiros, por pastores, por mestres, para estar ganhando engajamento na internet, arrancando dinheiro do povo, inventando testemunhos para se aparecer, para dar uma de pastores. Gente que nunca sentou para aprender, mas agora são mestres. Dizem que são profetas, que são ungidos. Nem todos. Tem muita gente que Deus chama, que tirou dessa área terrível. Tira da macumba, tira das drogas, tira do crime. E Deus faz dele um obreiro, um ministro. Mas não é regra. Nem todos. Porque Deus viu que dentro do coração deste homem aqui, ele não era capacitado para tal. Deus falou: não, volte para a sua família e conte para eles o que Deus fez para você. Mas hoje tem gente, meu irmão, porque é artista, aceitou Jesus como seu salvador, no outro dia ele já é pregador, ele já é pastor.
Se Deus arrancou do crime, no outro dia ele já é pregador. Mulher que Deus tira da prostituição, no outro dia ela já é missionária, já é pastora. E sai por aí contando testemunho, e às vezes até aconteceu tal coisa na vida de tais pessoas, mas eles aumentam 100% para se aparecer. É por isso que o evangelho está do jeito que está. Tantas aberrações estamos vendo neste século. E de uns 20 anos para cá, parece que a coisa alastrou. Tanta gente desqualificada, irmãos. Estão por aí dizendo que é isso, que é aquilo, que Deus chamou, que Deus o consagrou. Só porque saiu muitas vezes de uma situação terrível, que era escravo de Satanás, de obras de macumbaria, feitiçaria, do crime. E agora já é pastor, já é missionário, profeta, como muitos dizem por aí, bispo, bispa. Mas esse aqui, de fato, fora liberto por Jesus. Liberto de demônios terríveis. E toda a cidade presenciou essa libertação. Mas nem assim Jesus falou, não, volte para os seus, volte para a sua família e conte para eles o que Deus fez por você. Mas Deus não o levou consigo. Mas hoje está desse jeito. Pessoas que às vezes são artistas, acostumados a multidões, aos prazeres desta vida, eram aclamados por muita gente porque era ator de cinema, televisão, artistas, né? Outros que viviam na macumbaria, que era muito conhecido por muitos lugares pela macumba que fazia, por destruir família, destruir lares. Outras que viviam na prostituição, mas agora a graça de Deus o alcançou, mas eles não querem só ser salvos, eles querem também ser pregador, sem Deus ter o chamado. É por isso que está acontecendo o que está acontecendo. Todo dia brota um escândalo, todo dia surge um escândalo. E não é da igreja, não é do povo cristão mesmo, são da liderança, são dos líderes. O povo em si, raramente você vê contar alguma coisa de um cristão, mas são da liderança. Os escândalos vêm da liderança, vêm de cima para baixo. Porque pessoas que Deus não chamou para tal tarefa, para tal obra. Deus não escolhe ninguém para salvar, mas Ele salva todos. Mas para cuidar da sua obra, Ele escolhe a dedo. Mas o que estamos vendo por aí, por esses dias, não é Deus escolhendo, é as pessoas que dizem que eles mesmos se escolhem. Eles mesmos se escolhem. Ou então são escolhidos por alguma liderança porque fala bem, porque é amigo do pastor, é amigo do presidente, é amigo da família, ou quem sabe até alguém da família. Essa situação que está acontecendo nas igrejas de hoje. Por isso, irmão, tantos problemas, tantas pessoas desqualificadas em cima de púlpitos, que só estão servindo para arrancar dinheiro do povo. É um escândalo por cima do outro. E agora, com a era do Pix, meu Deus do céu, só se vê falar em pessoas em cima do púlpito pedindo Pix, irmãos. Arrancando o dinheiro das pessoas. Com as profecias que não tem nada a ver com Deus, com as mensagens que não tem nada a ver com Cristo. Mensagens egoístas, que só servem para massagear o ego de quem está no pecado. Nunca aponta o pecado de ninguém. Nunca fala em santidade, nunca fala em renúncia, mas só massageia o ego das pessoas. Por quê? Porque eles querem engajamento,
Eles querem dinheiro, eles querem ficar famosos a cada dia mais. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia desse povo, irmão. Que Deus tenha misericórdia e abra os olhos da igreja. Abra os olhos da liderança que ainda estão diante de Deus. Para não cair nessas armadilhas. Não levar esse tipo de gente para a sua igreja. Meus amados e queridos pastores, abre os olhos. Abre os olhos para esse tipo de pregadores que está aparecendo nesses dias. Não leve para a sua igreja